Bom dia, nós vamos apresentar nosso trabalho de algoritmo de busca, com o objetivo de implementar um algoritmo de busca à estrela. Nosso grupo é formado por André Vitor Macedo, Alisson Diniz e Ítalo Mateus, que sou eu que vos falo. Os temas abordados durante nosso trabalho serão: o que é um algoritmo de busca, aspectos importantes dos algoritmos de busca, abordagem geral do algoritmo de busca à estrela e, por fim, a explanação do nosso projeto. Afinal, o que é um algoritmo de busca? Em termos gerais, é um algoritmo que toma um problema como entrada e retorna a solução para o problema, geralmente após resolver um número possível de soluções. Ou seja, você tem um problema e esse algoritmo irá buscar a melhor solução dentro de um conjunto de dados, dentro de um grande conjunto de dados. E como surgiu? Bom, vale ressaltar que ele tem como base o método de procura de qualquer elemento dentro de um conjunto de elementos com determinadas propriedades. Acredita-se que o algoritmo de busca tenha surgido durante as grandes guerras mundiais, onde eles usavam livros, bibliotecas ou dados decifrados para sua comunicação. E o desenvolvimento do algoritmo de busca em linguagem computacional se deu com a construção dos primeiros computadores. E as suas publicações conhecidas começam a surgir a partir da década de 1970. Alguns aspectos importantes. Com base no tipo de operação de pesquisa, esses algoritmos são geralmente classificados em duas categorias. Pesquisa sequencial, onde nesta a lista ou matriz é percorrida sequencialmente e cada elemento é verificado. Por exemplo, pesquisa linear, que é aquela que você, quando você constrói uma lista em Python e percorre com uma simples condicional em um for. E é isso. E a pesquisa de intervalo, por exemplo, é a pesquisa binária, que são algoritmos que são projetados especificamente para pesquisar em estruturas de dados classificadas. A característica principal da pesquisa de intervalo é que você tem um grande conjunto de dados e o algoritmo vai quebrar, vai diminuir esse conjunto de dados em pequenas partes, a fim de encontrar a melhor solução para o seu problema. E o algoritmo explorado no trabalho? Bom, o algoritmo explorado no nosso trabalho foi o algoritmo de busca à estrela, que é um algoritmo voltado para a busca de caminho. Ele busca o caminho em um grafo de um vértice inicial até um vértice final. Ele é a combinação de aproximações heurísticas, como do algoritmo de profundidade e da formalidade do algoritmo de Dijkstra. Sua aplicação vai desde aplicativos para encontrar rotas de deslocamento entre localidades à resolução de problemas, como a resolução de um quebra-cabeça. Ele é muito usado em jogos. E aqui está um exemplo do nosso algoritmo de busca à estrela, onde ele tem um problema inicial, que está representado pelo zero em vermelho, e ele vai percorrer uma árvore de possibilidades a fim de encontrar a melhor solução para o nosso problema. Sem mais delongas, vamos à implementação do código na prática. Bom dia a todos, me chamo Alisson Diniz. Continuando a nossa apresentação, eu vou falar o que é o nosso projeto em si, o que foi necessário, né, para a gente poder desenvolver o nosso código, todo o nosso escopo do nosso código, e também as bibliotecas que foram necessárias para poder a gente fazer a nossa parte visual, né, que foi a nossa parte gráfica do nosso código. E também eu vou mostrar a organização do nosso código, como o nosso código ficou organizado, e também um funcionamento básico que é já meu colega André que vai falar. Então vamos lá. Aqui nós vemos a primeira classe, que é a Vértice. Na verdade, essa classe Vértice aqui é nada mais nada menos do que as cidades. Na verdade, nosso trabalho ele é um buscador que visa encontrar menor distância, né, entre cidades, que no caso é de São Luís para Grajaú. Então ele vai calcular todas as distâncias e vai tentar achar o menor percurso. Isso usando o nosso esquema que a gente usou caminhos em linha reta, a gente não está usando caminhos reais como estradas,
ou mesmo de avião, mas sim caminhos militares retas. Então a nossa classe aqui, ó, dividimos tudo em classes. Nossa classe vértice, a gente tem aqui as cidades, né? O nome das cidades, o atributo que é o nome, né? E a distância, né, de cada cidade entre si. Aqui também a gente tem a classe vizinhos, que é a classe que vai dizer quais são os vizinhos mais próximos das cidades e a distância desses vizinhos, né, para as outras cidades. E aqui na classe grafos a gente tem nada mais nada menos que todas as cidades que vão ser necessárias para os possíveis percursos de São Luís para Grajaú. E aqui nós temos o cálculo, né, de distância, na verdade o comparativo de distância entre todas as cidades. Por exemplo, aqui ó, em Pinheiro para São Luís, se tivesse uma linha reta, né, seria simplesmente uma distância de 86 quilômetros. Já para a outra aqui, vizinha, Chapadinha, seria 170. E assim sucessivamente, vai se dar com todas as cidades. Aqui a gente tem o nosso, na verdade, nossa. Aqui ó, para poder fazer na verdade, a engrenagem do nosso código, né, a parte principal, que é a parte da soma, né, que é o nosso vetor ordenado, que vai fazer, na verdade, medições, né, e comparativos. E essa que é a nossa parte principal, o nosso código. E aqui é a nossa parte onde a gente está implementando a parte visual, né, a gente portou a biblioteca Network. E aqui a gente tem, ó, agora vamos ver uma implicação com o André. Dando continuidade ao que o Alisson falou, eu vou dar uma explicada melhor na parte do vetor ordenado, da busca à estrela e também da plotagem. Iniciando com o vetor ordenado, como é que ele funciona? O vetor ordenado, essa classe, ela vai pegar uma cidade, por exemplo, São Luís, como a gente já mostrou aqui em cima, e ela vai passar para essa classe os seus respectivos vizinhos. Para que isso? Dentro desse vetor ordenado, esses vizinhos eles vão ser organizados a partir da distância entre São Luís, nesse exemplo, e também até a distância até Grajaú, que é o objetivo, ou seja, o somatório dessas duas distâncias. A partir disso, essa classe ela vai organizar os dois valores, priorizando o valor de menor tamanho para ficar em primeiro e depois o valor mais distante. E depois, por último, ela tem a opção de imprimir esses valores, né? Nessa ordem. Depois nós temos a classe A estrela. O que ela faz? Ela vai fazer a busca em A estrela a partir da seguinte lógica. Se ela encontrar a cidade de destino, o encontrado vai ser codado como true e o programa para. Porém, se não for encontrado, ela vai passar a cidade atual onde ela está para o vetor ordenado juntamente com seus vizinhos. E aí o vetor ordenado ele vai organizar essas cidades, priorizando, colocando em ordem de menor distância até o objetivo final. A partir disso, ele vai repetir esse processo várias vezes, já que aqui no final, como a gente pode ver, essa função ela chama a própria classe novamente, ou seja, até encontrar a cidade de Grajaú. Enquanto não for encontrado, as cidades elas vão ser colocadas nesse vetor ordenado e assim vai ser calculada a menor distância até chegar a Grajaú. Agora aqui a gente vai mostrar a execução. Como aqui nós podemos observar, a primeira cidade é São Luís. Essa cidade ela passou lá para o vetor ordenado, tanto Pinheiro quanto Chapadinha. Aí nós temos a distância em linha reta, primeiramente, de Pinheiro até São Luís, e depois a distância de Pinheiro até Grajaú, que é a nossa cidade objetivo. Como ela é a menor cidade, agora ela vai ser a atual cidade, e ela vai passar para o vetor ordenado a cidade de Zedoca. Depois ela passa essa mesma cidade, já que só tem essa opção,
para o vetor ordenado, onde nós temos outras duas opções, Santa Inês e Itapecuru-Mirim. Aí ela seleciona Santa Inês, por ser a menor distância. Depois nós vamos até Buriticupu. E por fim, de Buriticupu, ela vai ter duas opções. Grajaú, que é o nosso objetivo, e a Açailândia. Por que ela fez isso? Porque às vezes ela pode ter alguma cidade vizinha onde ela tem que voltar o caminho e seguir até o objetivo. Às vezes pode ser mais vantajoso, mas não foi esse o caso. E aqui ela chega ao final do destino, que é Grajaú. A segunda parte do nosso trabalho, nós trabalhamos com a biblioteca da Network e também com a Matplotlib. Na primeira, nós passamos os vértices e as arestas, que são o quê? As distâncias de cada cidade em relação aos seus vizinhos. A partir disso, o próprio programa, dentro dessa biblioteca, ela já calcula o caminho de menor custo a partir do método da busca à estrela. E aqui ele vai, no caso, plotar esse grafo, mostrando todas as cidades. Mas primeiramente, aqui nós podemos ver a confirmação do caminho de custo mínimo, que é São Luís, depois indo para Pinheiro, Zedoca, Santa Inês, Santa Luzia, Buriticupu e Grajaú, até que no caso tem um tamanho de 566 quilômetros. Aqui nós temos a plotagem de um grafo aleatório, mas nós também plotamos um que é de melhor visualização. No caso seria esse aqui, onde mostra mais bem posicionado onde está São Luís, Pinheiro, Zedoca, Santa Inês, Santa Luzia, Buriticupu até chegar em Grajaú e todas as outras cidades que a gente adicionou para testar qual é o melhor caminho. E aqui a gente pode ver o mapa e ver como a plotagem está bem similar ao mapa mostrando o nosso caminho de São Luís, passando por Pinheiro, Santa Inês, até chegar em Grajaú. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.